Em 2015, milhares de migrantes vindos de todo o mundo chegaram à Hungria e à Áustria. Mas para grande parte o destino final é o mesmo, a Alemanha. Por isso tentam atravessar a fronteira. Três anos depois, a Euronews voltou ao mesmo lugar. Estamos na Baviera, a região do sudeste da Alemanha. A pequena vila de Pfennimbach fica junto à fronteira com a Áustria e tem pouco mais de 300 habitantes. Muitos deles assinaram a petição contra a reconversão de um antigo edifício vazio num centro de acolhimento para 100 requerentes de asilo. Christian é um dos promotores deste protesto local. Os migrantes são cada vez menos bem-vindos à Alemanha. Christian levou-nos à floresta para nos explicar o porquê. Defende que há uma enorme falta de solidariedade europeia, quebra de regras e políticos que perderam o controle da situação. É este lugar? Sim, aqui encontramos uma grande quantidade de mochilas e roupas. Neste caminho de floresta havia mochilas e roupas espalhadas por todo o lado. Um grupo foi à sua casa por volta das 10 da noite, certo? Talvez fosse mais tarde, por volta das 11 da noite. Um grupo de 20 pessoas tocou à campainha. Era uma família vinda da Síria. Tinham as baterias dos telefones descarregadas e perguntaram se poderiam usar os nossos telefones. Bem, falou-me de documentos rasgados ou queimados e roupas nesta zona. Por que é que as pessoas rasgaram e queimaram essas coisas aqui? Destruíram documentos e roupas para evitar uma deportação para a Grécia ou Hungria, países onde fizeram os primeiros registros na Europa. Querem ter o primeiro registro na Alemanha para conseguirem ficar aqui. É barbeiro, fala com muitas pessoas, explique-nos qual é o ambiente dos locais por aqui. Deveria haver controle de fronteiras para verificar quem entra no nosso país. É a minha opinião. Deveriam existir controlos. Quem tem direito a receber asilo? Quem precisa? Quem não precisa? Quem está a deixar o país de origem apenas por questões económicas? Quem vem para a Alemanha apenas para ganhar dinheiro deveria ser deportado. Isso deveria ser feito na fronteira. Seguimos para Ingolstadt, uma das cidades bávaras com maior crescimento e menor taxa de desemprego. Nos arredores, num bairro degradado, encontramos estes contentores que servem de abrigo. Muitos dos que viram os pedidos de asilo rejeitados, vindos dos Balcãs, estão aqui alojados. O governo quer que regressem aos países de origem. A Alemanha está a endurecer as leis e as regras para os requerentes de asilo. Este grupo de voluntários acompanha a situação no campo de refugiados. A implementação mais rigorosa das ordens de saída, também no que diz respeito a muitos migrantes da Ásia e da África, desencadeou movimentos migratórios secundários em toda a Europa. Um número crescente de pessoas deixa a Alemanha em direção aos países vizinhos. Este homem é da antiga Jugoslávia. Quando recebemos a segunda decisão negativa do tribunal, rejeitando o nosso pedido de proteção de asilo, minha mulher começou a ficar com muito medo e finalmente decidiu deixar este lugar. Levou as crianças e partiu para a Holanda. É difícil saber para onde ir, é difícil saber o que fazer. A minha mulher quer proteger os filhos. A Baviera inventou um novo conceito. Quem pede asilo é agrupado em enormes estruturas habitacionais chamadas de centros-âncora, onde deve permanecer até que seja tomada uma decisão sobre o pedido. Em caso de recusa, muitos requerentes de asilo levam o caso a tribunal administrativo, prolongando assim a duração do processo de forma significativa. Durante este tempo, têm de ficar nos centros-âncora até 18 meses. Quem dá apoio aos refugiados contesta este conceito. Vocês são uma equipa de 3, Constantin, Lisa, Moritz. Lisa faz parte do grupo há muito tempo. As pessoas confiam em si. O que lhe dizem? O que está a correr mal? O que está a correr bem? As pessoas tentam encontrar uma maneira de sair deste lugar. Perguntam-nos o que podem fazer juridicamente. Não querem ficar neste campo por períodos tão longos. Conhecemos pessoas que moram aqui há 2 anos e meio. Recentemente houve um grande escândalo, talvez há um mês, mais ou menos. O governo começou a distribuir menos dinheiro. As pessoas não entendiam o porquê, perguntavam o que está a acontecer. O governo da Baviera quer mudar todo o sistema, mudando para benefícios não monetários, parando a distribuição de dinheiro.
Moritz, grandes campos ou habitação descentralizada? É essa a questão. O governo bávaro diz que os grandes acampamentos são melhores porque as decisões sobre o asilo são aceleradas, todos os serviços e administradores estão no local e esses centros de âncora devem ser um modelo para toda a Europa. Qual é a sua opinião? Estamos claramente contra esses campos. Os direitos humanos básicos não são respeitados nesses campos, as pessoas não são bem tratadas. Nesses lugares estão a criar mais problemas em comparação com os esquemas de habitação descentralizada. As pessoas estão estressadas e geram-se conflitos. Constantin, ouviu com atenção os seus colegas, tenho a impressão que gostaria de participar no debate. Bem, as pessoas aqui estão a viver com um medo permanente de deportação. Toda a semana, carros da polícia estão a recolher pessoas. Todos podem ouvir durante a noite. Por volta das 4 ou 5 horas há mais barulho por causa das deportações. Não há chaves para as portas, as casas de banho não podem ser fechadas à chave. Há uma ameaça permanente e segurança para as pessoas que lá vivem. Estamos agora em Passau, cidade alemã perto da fronteira checa e austríaca. Joachim Herrmann, ministro do Interior da Baviera, é o mentor das regras mais rígidas para os requerentes de asilo, em parceria com Markus Söder, primeiro-ministro da Baviera. Já com os olhos postos nas eleições regionais de outubro, os políticos conservadores compraram drones para patrulhar a fronteira bávara, parte de um pacote de 14 milhões de euros destinado à nova polícia de fronteira da Baviera. Estamos aqui ao pé da fronteira. Quem será enviado de volta? Um pedido de asilo tem de ser apresentado no local da primeira entrada na União Europeia. Ninguém tem o direito de selecionar ou escolher à vontade o país onde quer ser recebido. E não tem o direito de apresentar um segundo, um terceiro pedido de asilo em vários países europeus. O pedido deve ser apresentado no primeiro país de chegada e uma decisão deve ser tomada nesse ponto. Por isso, acreditamos que devemos enviar de volta quem apenas quer seguir em frente. Devemos enviar essas pessoas de volta ao país onde fizeram o primeiro pedido de asilo. Os refugiados são menos bem-vindos na Alemanha. 2 em cada 3 alemães apoiam a ideia de recusar a entrada no país para aqueles que não podem ou não querem apresentar os documentos de identificação. A livre circulação na Europa funciona apenas se as fronteiras externas forem protegidas eficientemente, diz Söder. Senhoras e senhores, se tiverem uma boa cerca de jardim, se tudo estiver seguro, então podem deixar a porta da frente da casa aberta. Mas não conheço ninguém que, sem uma cerca, sem nenhum sistema de segurança, deixe a porta de casa à noite toda aberta. Se este continente europeu não conseguir estabelecer a ideia de que a Europa protege, todas as outras coisas vão desmoronar e talvez até a estabilidade da nossa democracia seja posta em causa. Es steht vielleicht sogar ein Stück weit die Stabilität der gesamten Demokratie auf dem Spiel. Olá, prazer em conhecê-lo. É tudo novo aqui. Tem uniforme novo, material novo. Pode mostrar-nos como funciona? Bem, este é o scanner de documentos que registra os documentos e verifica-os através de diferentes bases de dados para verificar se são forjados ou não. Mas muitos migrantes chegam sem passaporte e sem documentos de identificação. Bem, sem passaporte procuramos impressões digitais. Aqui temos um scanner de impressões digitais. Podemos verificar se essa pessoa entrou na Alemanha antes, se tem um mandato de busca. E além disso, e é realmente importante para nós, temos acesso ao Eurodac. É uma base de dados que nos permite verificar se a pessoa já se encontrava registada noutro país da União. É importante para saber se esta pessoa pode ser enviada posteriormente para esse país. A fronteira da Alemanha com a Áustria tem cerca de 800 km e 90 travessias de fronteira. As 3 principais são verificadas com frequência. O lançamento da nova Polícia de Fronteiras da Baviera reforça os controlos não apenas na própria fronteira, mas também numa zona tampão de 30 km de extensão. Vamos para Munique, a capital regional da Baviera. A Alemanha retomou as deportações de migrantes em grande escala para o Afeganistão. A chanceler alemã deu luz verde. Uma recente sondagem mostra que 86% dos alemães apoiam a deportação dos requerentes de asilo rejeitados, mas nem todos concordam. Encontramos um grupo de manifestantes de esquerda que se opõe ao que chamam de uma mudança para a direita radical dos principais partidos alemães e bávaros.
A situação no Afeganistão piorou, mas o governo alemão diz que temos uma nova avaliação de segurança e, portanto, podemos retomar as deportações, ou seja, todos aqueles jovens solteiros que receberam uma resposta negativa ao pedido de asilo são enviados de volta. É isso que acontece agora. Está a chegar o comboio para o aeroporto. Qual é o plano de ação no aeroporto? Vamos manifestar-nos. Vamos para o Terminal 1, no antigo terminal do aeroporto. O Conselho de Refugiados da Baviera, uma organização não governamental de apoio a refugiados, faz lobby contra deportações e procedimentos de asilo mais rigorosos. Porque contesta a criação dos chamados centros âncora. Qual é o problema? O problema é que as pessoas ficam isoladas, elas têm menos acesso à ajuda. Os procedimentos de asilo são acelerados muito rapidamente e, portanto, não podem detalhar adequadamente as razões para pedir asilo. Enquanto um manifestante espalha cartazes, 69 requerentes de asilo rejeitados são levados para um avião. Depois de ter chegado a Cabul, um dos homens deportados comete suicídio. Os passageiros do aeroporto param e ouvem. Este casal viaja de Munique para Londres, são originalmente do Afeganistão, mas vivem na Baviera há décadas. Qual é a sua opinião sobre os protestos das deportações para o Afeganistão? Também sou contra essas deportações. A situação no Afeganistão é realmente muito má. Vemos isso quase diariamente. Há ataques, bombardeios suicidas. Todos os dias morrem pessoas. Amiri tem medo de ser o próximo na lista de deportação. Na Alemanha quer começar uma formação profissional e tornar-se assistente de dentista. Perguntamos-lhe por que deixou o Afeganistão. Os talibãs pediram-me várias vezes para me juntar e para trabalhar para eles. Mas recusei, porque sendo afegão, não posso aceitar nem o que dizem nem o que fazem. Eles matam pessoas todas as semanas, todos os dias no Afeganistão. Eu não quero juntar-me à jihad porque é realmente errado. A Baviera tenta copiar a direção apontada por Viktor Orbán na Hungria e implementar políticas similares na Alemanha. A Baviera sempre tentou apresentar-se como conservadora. As próximas eleições regionais estão a endurecer ainda mais essa tendência. É um ataque contra os mais fracos da sociedade e é um ataque contra os refugiados. Estamos no extremo oriente da Baviera, em Regensburg. Impossível, esta é a resposta normal aos pedidos de autorização para filmar nos centros âncora. Mas hoje há uma janela de oportunidade. Os seguranças estão nervosos. Estamos confinados a uma sala de reuniões. O ministro do Interior da Baviera descreve o conceito de moradia para requerentes de asilo. A mensagem-chave é: temos de implementar melhor as nossas decisões. Aqueles que não têm o direito a ficar têm de deixar o nosso país. A credibilidade do nosso Estado de Direito está em jogo. Enquanto nos mostra uma sala de jogos vazia, o ministro encontra a administração do campo noutro edifício. Nenhum acesso para a imprensa. Existem rumores sobre sérias tensões. Recebemos informações que confirmam que o ambiente está tenso. Um grupo de etíopes bloqueia a comitiva do ministro. A situação obriga a segurança a retirar o ministro por uma saída alternativa. Mais tarde encontramos 3 dos manifestantes num apartamento. Reivindicam melhor alimentação, assistência médica, licenças de trabalho e acesso a aulas de alemão e querem sair do enorme campo. Pedem-nos para não ser identificados. O que está errado neste processo? 100% dos requerentes de asilo etíopes são rejeitados. Estamos a viver em campos de deportação. Campo de deportação, essa foi a palavra que usou. Como é que essa classificação condiciona a situação? As pessoas vivem com medo? As pessoas não podem dormir a noite toda. A maioria tem medo da deportação, não só para os países europeus, mas também para os países de origem, como nós da Etiópia. Têm um medo permanente que não os deixa dormir. Estão de cabeça perdida. Por que razão tem medo? Sendo um jovem, bem educado, forte, porque está com medo? Porque nos últimos 27 anos, milhares de políticos, ativistas e estudantes foram mortos nas ruas da Etiópia.
Há 100 mil pessoas na prisão. E eu sou uma das vítimas. O meu irmão foi assassinado pelo governo. Estão a perseguir-me, querem matar-me, violar-me. Recebeu uma primeira decisão negativa, depois recorreu em tribunal. O que vai acontecer caso tenha uma segunda decisão negativa? Eu não tenho nenhuma opção. Talvez, quando me obrigarem a voltar ao meu país, prefiro matar-me. É a última decisão, porque eu sei o que vou enfrentar, a morte. Quando voltar ao meu país, a morte estará à minha espera. Se eu tiver de voltar ao meu país, prefiro matar-me.